Os carros da Fiat sempre foram presentes aí no mercado brasileiro. E o detalhe é que, na maioria dos seus modelos, saía aí com motor Fire como propulsor desses veículos. Um motor que chegou para mudar a história aí do mercado brasileiro, mas, no meu ponto de vista, foi muito pouco aproveitado pela Fiat. Mas por que a Fiat não aproveitou melhor o motor Fire? Então, bora entender melhor no vídeo. Fala galera, beleza? Sou o engenheiro Marcelo Henrique do canal Electric Mac, que te ajuda tanto na elétrica quanto na mecânica. A Fiat ela sempre foi presente no mercado brasileiro e isso é um ponto super bacana, no qual aí fez com que a Fiat meio que se consolidasse no mercado. O interessante é que a maioria dos veículos da Fiat vinha equipado aí com motor Fire como forma de propulsão, sendo aí versões 1.0, versões 1.3 ou até mesmo versões 1.4, podendo ser aí 8 válvulas ou 16 válvulas, veículos no caso que saíam com esses tipos de motores e com certeza aí marcou bastante e de fato é um motor incrível que no meu ponto de vista a Fiat poderia sim aproveitar muito mais deste motor. Mas teve aí uma curta passagem e de uma certa forma teve aí algumas atualizações apenas para atender às novas regulamentações que foram sendo implementadas e esse no meu ponto de vista foi um ponto bem negativo para este motor. E nesse vídeo nós vamos entender um pouco mais da história desse motor, vantagem, desvantagem, se é um motor bom ou ruim e o porquê que este motor ele poderia ter sido o melhor do Brasil, mas no meu ponto de vista ele ainda fica entre o top 5 mais ou menos, ele não chega nem no top 3. Mas antes eu só te peço duas coisas para deixar o like no vídeo e também para se inscrever no canal, pois a inscrição é muito importante para nós no começo dessa nossa jornada aqui no YouTube. Com certeza a sua inscrição vai nos ajudar demais e eu só tenho a te agradecer. Valeu! Algo que muito se engana aí referente ao motor Fire da Fiat é que este motor ele foi aí lançado, começou a ser comercializado, nasceu no caso aqui no Brasil na década de 2000, mas este motor ele é muito mais antigo que isso, sendo que ele foi comercializado lá na Europa desde 1985, ou seja, aí praticamente há 15 anos ele já estava presente no mercado. Então a Fiat ela trouxe esse motor para cá para justamente aí estar substituindo seus antecessores, que é aí o motor Fiasa, que de fato ele não atendia mais as novas regulamentações, mas por isso a Fiat chegou aí com o motor Fire. E um detalhe é que eu já ouvi muita gente falando que esse motor Fire aí traduzindo assim de uma maneira literária, motor fogo, que não é o que acontece aí neste motor. O nome deste motor é totalmente diferente. Ele vem de uma frase que traduzindo aí para o português direto fica motor montado completamente por robôs. Que esse aí seria aí o motivo dessas siglas de ser Fire. Então, realmente é algo aí totalmente diferente do que muitos dizem, que de fato eu já ouvi esse tipo aí de situação que é totalmente contrária da realidade. Então, este motor ele foi montado, sim, ele foi desenhado para ser produzido totalmente por robôs. E realmente foi algo que aconteceu aí na sua linha de montagem. E aí quando a Fiat trouxe para o Brasil também continuou com esse conceito. E o detalhe é que esse motor ele foi aí desenvolvido justamente para ser o mais simples possível, para ter aí menos peça, para ser um motor bem simples mesmo, sendo aí um motor que já é por comando aí, correia dentada, já tem um bloco ferro fundido. Então ele de uma certa forma, como a Fiat conseguiu aí melhorar muito este motor referente ao seu antecessor, de fato aí veio com uma ideia super legal, mas foi como eu falei, foi muito pouco aproveitado. A Fiat ela poderia extrair um pouquinho mais igual seus concorrentes fez. Que no qual lá na década de 2000 este motor ele veio aí sendo 1.3 primeiro, e depois teve as outras variações sendo 1.0 com 8 válvulas, 1.0 16 válvulas, depois veio 1.4 8 válvulas, 8.4 16 válvulas. A Fiat ela fez essas diversas variações para justamente tentar ali compensar e tentar atender o público e também aí para fazer com que o motor se adequasse melhor naquele modelo que ele estava sendo instalado. Então, de fato, sim, a Fiat fez algumas variações, mas ela não conseguiu ali, pelo menos no meu ponto de vista, extrair ao máximo que esse motor poderia sim chegar aí, ser um pouco mais potente, ter um torque um pouco melhor em comparação aí com seus concorrentes. Que no caso aí esse motor ele tem algumas vantagens simplesmente incríveis,
que de fato é a melhor de todas, é que é um motor extremamente econômico, isso sem sombra de dúvidas. É um motor que tem uma manutenção bem fácil, ele é um motor simples de você estar ali resolvendo alguns panes, alguns defeitos que vem apresentar com esse motor, e também é um motor que tem aí uma manutenção extremamente barata. Então realmente são vantagens que esse motor apresenta, que sim faz toda a diferença em comparação com os seus concorrentes. Mas se a gente aí pegar as desvantagens que esse motor apresenta, é algo realmente preocupante. Que no caso até eu já mencionei aí as desvantagens desse motor. Esse é um motor em comparação com os seus concorrentes, ele é um dos que tem menos potência, é um dos que tem menos torque, e com certeza esses são pontos muito negativos. Se a gente pegar ali e fazer um comparativo com os veículos da GM, por exemplo, que tem um motor ali GM da família 1, se a gente fazer um comparativo, por exemplo, ali no meado 2009, 2010, o motor Fire da Fiat, ele tinha ali pouco mais de 60 cavalos, 65 cavalos de potência, 68 cavalos de potência. Já aí, o motor da GM família 1 já tinha ali 75 cavalos de potência. E se a gente puxar um pouco mais ali para trás do histórico desses dois motores, o motor Fire da Fiat, ele começou aqui no Brasil com 55 cavalos de potência, e no caso ali no Uno, lá em 2001. A gente pegar ali no mesmo período ali um Celta, por exemplo, lá de 2001, o mesmo com o motor ali GM Família 1, ele já tinha em torno de 60 cavalos de potência. Então, ou seja, de uma certa forma era um motor que já apresentava ali uma potência a mais, um torque a mais. E esse é o ponto que eu vejo que foi bem negativo para a Fiat. A gente fazendo um comparativo, a GM conseguiu pegar ali o mesmo modelo de motor e chegar ali em 75, 78 cavalos de potência, que foi muito diferente com o motor Fire. Então, de fato, aí, no meu ponto de vista, esses são os pontos cruciais. Pode ser que o motor Fire se encaixou bacana em alguns modelos, como por exemplo no próprio Uno, no Palio, mas se a gente fazer ali se a gente for um pouco mais a fundo, um pouco mais criterioso, a Fiat ela teve que desenvolver um outro motor, que é o motor e-torque. A Fiat teve que trazer ali, fazer uma parceria com a própria GM para trazer o motor da GM para colocar nos seus modelos. Então assim, de fato, a Fiat ela não conseguiu extrair o máximo, ou pelo menos melhorar um pouco mais a questão ali do motor Fire. Então, de fato, aí esse motor ele teve uma evolução, ele chegou ali no Fire Evo, no qual esse novo motor sofreu diversas atualizações, que foi um ponto muito positivo, mas durou ali pouco tempo, que logo em seguida já chegou a questões ali dos motores downsize, e aí a Fiat já teve que trocar por o motor Firefly, que no caso aí tá, o motor Firefly e o motor Fire são coisas totalmente diferentes, são motores totalmente diferentes. Então, mesmo que o motor Firefly tenha 4 cilindros, ele é totalmente diferente do motor Fire. Então, não quer dizer que ele tem praticamente o mesmo nome, vamos dizer assim, bem entre aspas, mas são motores bem diferentes, bem distintos mesmo. Então, galera, assim, na minha opinião, o motor da Fiat é um motor muito bom, com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu não estou aqui para falar sobre os defeitos principais de um motor ou de outro, mas sim fazer um pouco de uma análise um pouco mais criteriosa na questão de potência, na questão da evolução do motor em si, que de fato os seus concorrentes, principalmente a GM, ela teve uma evolução muito melhor do que aí o motor da Fiat. Se a gente fazer um comparativo também com o motor ali da Volkswagen, que é o EA111, tudo bem que tem as suas particularidades desse motor, mas teve uma certa evolução. E também a gente pegar ali o motor Zetec da Ford também teve uma determinada evolução. Tudo bem que são ali conceitos diferentes, mas no meu ponto de vista, dentre esses motores, claro, tirando ali o motor EA111, que para mim também é um dos piores motores que temos no Brasil, no meu ponto de vista, mas o motor da Fiat ele poderia ter sido um pouco melhor, um pouco mais aproveitado pela própria Fiat, sendo que ficou aqui no mercado brasileiro em torno de 20 anos, e talvez isso é um ponto negativo a gente fazer o comparativo com os outros demais concorrentes que teve motores que ficou aí mais de 40 anos no mercado. Mas, pelo menos essa é a minha opinião, que a Fiat sim poderia estar ali, tentar extrair ao máximo deste motor, melhorando um pouco mais de potência, melhorando aí um pouco mais de torque, para fazer aí até mesmo aumentando a sua cilindrada para aí atender os demais veículos que a própria Fiat tem. Mas
Pelo menos essa é a minha opinião, mas agora eu gostaria de saber de você. O que você acha do motor Fire da Fiat? Foi como eu falei, no meu ponto de vista, é um motor muito bom no quesito economia de combustível, no quesito ali manutenções, reparo, mas é um motor que, em comparação com alguns dos seus concorrentes, com certeza é um motor bem mais fraco. E isso pode ser aí um ponto negativo para alguns ou um ponto positivo para outros. Mas essa é a minha opinião, mas eu quero saber de você. Lança aí nos comentários que eu com certeza vou responder a todos. E não se esqueça, galera, de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e estaremos aí para os próximos vídeos. Fui!